Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de adoração que nós acabamos de experimentar. Ouvimos as confissões, lemos a Tua palavra, fomos inundados, ó Deus, pela alegria das músicas e queremos neste momento nos debruçarmos na compreensão da Tua palavra, Senhor. Queremos compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Queremos compreender, ó Deus, e sermos confrontados pela verdade do Teu Evangelho, pelas boas notícias do Teu Evangelho que estão em Cristo Jesus, a salvação, mas também nós queremos passar pelo confronto, Senhor, com as más notícias. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Então queremos te pedir, Pai, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos estudando o Cântico dos Cânticos. Nós estamos adentrando para o final da nossa série. Semana que vem, nós temos os últimos 2 sermões e como vocês puderam perceber, nós pulamos 2 sermões e algumas pessoas estão perguntando: pastor, por que nós não estendemos essa série? Não dá, gente. Nós temos uma programação. Se a gente estender a série sobre casamento, infelizmente, a gente vai atrasar toda a nossa programação de mensagens e daí as coisas vão complicar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você, assim como eu, deseja estar vivo em maio do ano que vem, nós vamos voltar em maio do ano que vem estudar o Cântico dos Cânticos. Então, aguardem para Cânticos dos Cânticos o retorno. Ok? Então, a gente vai... E como vocês podem perceber, nós não estamos, neste momento, esgotando o livro. E nem temos a pretensão de fazê-lo. Nós estamos fazendo alguns recortes dos temas que, neste momento, para a vida da igreja, nós julgamos mais importante. Sendo assim, hoje, pela manhã, nós começamos a falar sobre isso. O que fazer quando a lua de mel chega ao fim? O que fazer quando a lua de mel chega ao fim? A nossa cultura pós-moderna, inundada pelo desejo da felicidade, a palavra felicidade tomou proporções de se tornar um ídolo na nossa cultura. Todo mundo deseja a felicidade. Seria a inocência da minha parte fazer essa pergunta hoje à noite: quem aqui não deseja ser feliz? Você busca isso. Nós buscamos isso. Talvez você faça terapia para você se encontrar. Não é assim? Né? Você se sente um pouco confuso, você não sabe muito bem o porquê você está confuso, daí você fala: bom, vou fazer uma terapia. Vou fazer terapia. Vou tentar me encontrar. Talvez, dependendo da linha terapêutica, você fique mais perdido do que no começo. No entanto, nós estamos buscando a felicidade. Você talvez venha a uma comunidade cristã como a nossa, a uma igreja. Você ouve os cânticos, se alegra com o nosso coral maravilhoso. Você tem uma experiência de adoração e você fala: nossa, eu quero ser feliz. No entanto, chega o pregador e diz que a felicidade não é uma condição perene na nossa vida. Haverá momentos de felicidade, mas deixa eu te falar para você, talvez haverá maiores momentos e mais intensos momentos de lamentação. E isso se reflete nos nossos relacionamentos. Nós temos uma visão um tanto quanto romântica dos relacionamentos. Quando um casal está ali enamorado, prestes a firmar os seus compromissos, nada os abala. Nada os abala. Não sei se você já conviveu com esse tipo de pessoa, né? Assim, o casal está prestes a firmar o seu compromisso
E nada, é tudo detalhe. Tudo detalhe. Você olha o defeito de uma pessoa, você olha uma falha de caráter, mas o seu desejo de felicidade faz com que aquela falha de caráter da pessoa amada se torne apenas o quê? Um detalhe. É um detalhe. Isso aqui é bobo. Eu consigo relevar. Deixa eu te dizer, você não consegue. Com o tempo, essa falha, com a convivência, dia após dia, as falhas irão sobressair e as nossas virtudes irão o quê? Se apagar. Quando no começo do casamento as pessoas viam mais virtudes do que falhas, você olhava e falava, nossa, essa pessoa aqui é maravilhosa, Deus fez fulano ou beltrana, Deus o fez para mim. Para mim. Você pensa no fato que, com o tempo, as falhas vão se sobressaindo. Depois de alguns anos, o que acontece? Deus deu uma erradinha aqui na forma. Não era tão assim para mim. Aquilo que você relevava no começo do relacionamento, depois de alguns anos de convivência, cercado por decepções, promessas não cumpridas. Quem aqui nos relacionamentos já fez uma promessa e não cumpriu? Só eu? Sério mesmo? Talvez você passou por isso. Fez uma promessa. No nosso aniversário de casamento, iremos viajar. Rapaz, nunca faça uma promessa a uma mulher. Nunca faça. Nunca faça. Porque se você fizer... Dica de milhões, homens. Dica de milhões. Se você fizer uma promessa a uma mulher, é melhor que você faça o quê? Cumpra. Estou falando seríssimo com você. Porque se você não cumprir, nos primeiros dias da promessa mal administrada, vamos dizer assim, vamos ser polidos, nos primeiros dias da promessa mal administrada, ela vai até relevar algumas coisas. Mas chegará o dia da vingança. E nesse dia haverá choro e ranger de dentes. Então, os nossos relacionamentos, eles são cercados por decepção. A lua de mel acaba. Como que a gente, então, lida com isso? Hoje, pela manhã, nós começamos a trabalhar essa verdade. Olhando para Cântico dos Cânticos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 2. E hoje pela manhã nós trabalhamos este primeiro ponto. Eu tinha uma introdução um pouquinho mais longa hoje pela manhã. A minha introdução durou 35 minutos, né? Então eu só consegui aplicar esse primeiro ponto com a igreja. Mas esse primeiro ponto diz o seguinte: diante dos desencontros no relacionamento, é essencial antecipar-se. Por quê? Haverá desencontros. Então, se você ler, se você abrir, se você ler depois na sua casa, o livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 5, verso de número 2, você vai ver o primeiro desencontro de um casal que acabou de contrair as suas núpcias. E houve esse primeiro desencontro. O que a Bíblia, o que a palavra de Deus está nos ensinando? Que contos de fadas não existem e a vida é instável. Por mais que você planeje, por mais que você tente, por mais que você fale, não, o meu casamento será um casamento perfeito, deixa eu te dizer uma realidade minha e sua. Nós somos pessoas marcadas pelo pecado.
Então não é uma questão somente de vontade. Perceba, não é uma questão somente de vontade. Porque muitas vezes você, ao olhar para o outro, você pensa o seguinte: essa pessoa não tem vontade. Não tem boa vontade para comigo. Porque não é uma questão somente de boa vontade. Deixa eu te dizer um outro segredo que talvez você não saiba. Ninguém entra em um relacionamento para sofrer. Por quê? Porque a nossa busca intrínseca é pela felicidade. Ninguém entra em um relacionamento e fala assim: eu vou entrar nesse relacionamento e eu quero sofrer. Ninguém faz isso, ou faz? Não faz. Se fizer, tem algum problema no coração e isso precisa ser corrigido. Mas, normalmente, ninguém o faz. Então, quando você olha o texto bíblico, você percebe que houve alguns desencontros. Quais são os princípios que nós, então, tiramos? Primeiro, desencontros são desconfortáveis, mas essa é uma realidade da natureza caída dos relacionamentos. Desencontros, eles são desconfortáveis, mas é uma realidade caída dos nossos relacionamentos. O verdadeiro arrependimento se manifesta na determinação do amado em buscar uma conexão emocional com sua amada, respeitando sua individualidade e procurando caminhos para conquistar o seu coração. Então, se você olha o versículo de número 2, você percebe que o amado, Salomão, ele pisou na bola com sua amada, ele pisou na bola com Sulamita. E a primeira coisa que Salomão faz é elogiar Sulamita, é exaltar quem é esta mulher para ele. Então perceba, ele faz o quê? Ele olha para a realidade dele e diz: eu preciso antecipar o quê? A resolução do problema. E não só isso. Ele antecipa a resolução do problema, mas ele mostra de maneira real e visceral atos de arrependimento. Porque veja uma coisa, qual é o problema quando nós dizemos o seguinte, falamos o seguinte: eu me arrependo. Eu me arrependo. Qual é a nossa dúvida sobre a pessoa que se diz arrependida? Como que você certifica-se que essa pessoa passou por um processo de arrependimento? O arrependimento precisa, então, se materializar. E a gente vê isso, principalmente no versículo de número 2, quando Salomão tenta entrar no quarto. Sulamita mantém a porta fechada, ele respeita, ele não arromba. De trás da porta, ele tece uma poesia, a exaltando. No entanto, existem ações concretas de arrependimento. Então perceba, nos seus relacionamentos você vai vacilar porque nós fazemos parte de uma natureza caída, pecaminosa. E a única forma da gente manter o relacionamento saudável é com arrependimento. Perceba, essa realidade é para o casamento e essa realidade também é para a nossa espiritualidade com Cristo Jesus. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós cometemos pecados rotineiramente e nós não nos arrependemos. O que significa arrepender-se? É mudar a rota. É você fazia, mas eu não faço mais porque eu me arrependi. E perceba uma coisa, não é algo fácil. Você vai precisar lutar contra a sua natureza pecaminosa. Porque muitas vezes nós temos a consciência dos nossos erros. Você olha para algo e fala assim: cara, isso que eu estou fazendo é errado. É errado.
Isso que eu estou fazendo fere a palavra de Deus. Isso que eu estou fazendo fere a pessoa que eu amo. No entanto, muitas vezes, nós estamos emocionalmente ligados aos nossos pecados. Por exemplo, o pecado da pornografia. O pecado da pornografia, seja para homens ou mulheres, segundo o Instituto Barna, dos Estados Unidos, hoje, no mundo, nós não temos uma pesquisa com mulheres brasileiras, mas segundo o Instituto Barna, nos Estados Unidos, o número de mulheres envolvidas com pornografia chegou a 45%. É um número altíssimo. Sendo que no começo do século, não passava de 10%. Muitas vezes nós estamos ligados emocionalmente a um pecado. Nós desejamos ser amados, percebidos, reconhecidos. E muitas vezes os nossos pecados estão ligados a essa realidade. A realidade de você ter prazer e satisfação. Prazer e satisfação. O nosso coração se inunda de pecado quando nossa alegria não é a alegria do Senhor. Perceba, o salmista diz que a alegria do Senhor é a minha força. Aonde o salmista busca a alegria para vencer o pecado? Busca forças, para vencer o pecado. No prazer que ele tem no relacionamento com Deus. E essa talvez seja uma das únicas formas da gente conseguir vencer as nossas idiosincrasias, as nossas falhas de caráter, se arrependendo, materializando o nosso arrependimento, levando isso a sério e de maneira muito a sério. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de abordar com vocês é esse. Cuidado com a letalidade do egoísmo. Cuidado com a letalidade do egoísmo. Eu não sei você, meu irmão e minha irmã, mas o egoísmo em uma sociedade individualista como a nossa hoje, ele quase que tomou conta de todos nós. De todos nós. Nós somos altamente egoístas. Um dos primeiros pensamentos que nós temos é: qual é a vantagem que eu vou ter nisso? Muitas vezes é isso que acontece dentro dos relacionamentos. Agora perceba como isso se desenrola no texto. O verso de Números 3. Já tirei a túnica. Terei que vestir-me de novo? Já lavei os pés. Terei que sujá-los de novo? Perceba, qual que é o cenário? Sulamita pacificou até mais tarde, esperando o seu amado. Provavelmente o seu amado, por causa do trabalho ou qualquer outra justificativa plausível, não chegou a tempo. Então ela pegou no sono, dormiu. No meio da noite, ele chega, ele respeita a individualidade da sua amada, não arromba a porta, tece uma poesia, prepara o caminho. No entanto, qual é a reação de Sulamita? Veja, perceba o texto. Terei que vestir-me de novo? Terei que sujá-los, os meus pés, de novo? Eu já estou aqui na minha cama. Eu já estou aqui desfrutando do meu conforto. Será que vale a pena?
Porque, perceba, existe uma pergunta subjacente que revela o pecado. Qual é a pergunta? Vale a pena? Essa pessoa me decepcionou logo no início do meu relacionamento com ela. Vale a pena eu continuar insistindo? Essa pessoa não muda. Vale a pena eu continuar insistindo? Essa pessoa comete os mesmos erros, as mesmas falhas. Ele faz as mesmas coisas. Vale a pena continuar insistindo? Vale a pena? Vale a pena eu me vestir de novo? Vale a pena eu sujar os meus pés? Vale a pena? Perceba então que quando nós fazemos essa pergunta, nós entramos nesse pecado. O egoísmo é um dos pecados mais devastadores nos relacionamentos. Em sua essência, é uma forma de idolatria. É a idolatria do eu. Toda pessoa egoísta é idólatra. Toda pessoa tomada pelo egoísmo é idólatra. E eu sei, no nosso meio evangélico, tupiniquim brasileiro, nós achamos que idolatria, de maneira muito errada, de maneira muito rasa, é a gente não ter ali na nossa casa meia dúzia de estátuas, uma imagem. E daí você fala assim, eu não sou uma pessoa idólatra. Talvez você não adore algumas imagens. Talvez você não adore algumas estátuas. Mas talvez você adore a si mesmo. Você adore a si mesmo em relação ao outro. As suas, quando você pensa, as minhas necessidades em primeiro lugar, o que isso revela? O que isso revela? As minhas necessidades em primeiro lugar. Isso revela a idolatria do eu. O egoísmo. Uma das perguntas que nós precisamos fazer, então, quando nós falamos de relacionamentos, é o quanto o nosso egoísmo sabota os nossos relacionamentos. O quanto o nosso egoísmo é prejudicial. O quanto o nosso egoísmo faz com que nós usemos as pessoas. Usemos as pessoas. Usamos as pessoas para o nosso prazer. Usamos as pessoas para angariarmos posição. Usamos as pessoas. Quando, na verdade, o cristianismo me chama ao quê? A servir as pessoas. A servir as pessoas. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, vai dizer: suportai-vos uns aos outros. Não é isso? Suportai-vos uns aos outros. Paulo não está dizendo que você deve suportar aquela pessoa que é inconveniente. O que Paulo está dizendo quando ele fala você deve suportar um ao outro é você se tornar o quê? Suporte para a outra pessoa. Você serve a outra pessoa para que a outra pessoa cresça. Você serve a outra pessoa para que a outra pessoa realize os seus sonhos. Você serve a outra pessoa para que a outra pessoa se torne uma pessoa feliz. Walter Trobert, no seu livro sobre casamento, ele diz o seguinte: se você casa-se com alguém, se você constrói uma aliança com alguém, visando a sua felicidade, provavelmente, você fracassará. Por quê? Porque relacionamentos bem-sucedidos, você não contrai matrimônio para se tornar feliz. Você contrai o matrimônio para fazer o outro feliz.
o outro feliz. Você se torna o quê? Suporte. Pergunta. Você está imergido na cultura do egoísmo? Você busca, acima de tudo, a sua felicidade, as suas realizações? Não existe espaço para o outro no seu coração? Veja, existe uma consequência nisso tudo. O egoísmo me impede de ouvir o outro e de agir com justiça. Sabe por quê? Porque o egoísta nunca tem paciência para ouvir a outra pessoa. Ele somente se ouve. Geralmente é assim. Ele só se ouve. Só ele tem razão. Só ele está certo. E daí, pergunta, alguém que só olha para si mesmo consegue desenvolver relacionamentos justos? Porque um princípio de justiça é a imparcialidade. Não é? Eu preciso me tornar imparcial para ser justo. Então, muitas vezes, para eu ser justo no relacionamento, eu preciso tirar da frente o quê? Os meus desejos, as minhas vontades. Eu preciso abrir mão de mim mesmo. Agora veja, meus irmãos, não foi isso que Jesus fez por nós? Porque o apóstolo Paulo, em Filipenses, vai dizer que o Cristo, sendo Deus encarnado, ele não se julgou igual a quem? Igual a Deus, mas ele abriu mão do que ele era, dos seus direitos. E se tornou como quem? Como nós. Para fazer o quê? Justiça por nós. Agora, por que você pensa que você vai fazer algo diferente? Você precisa, dentro dos seus relacionamentos, agora de maneira geral. Isso se aplica a casais, mas isso se aplica a pais e filhos com pais, ou amigos com amigos, dentro de uma comunidade cristã. Nós, como comunidade cristã, precisamos ser suportes uns para os outros. Nós, como comunidade cristã, precisamos nos despir dos nossos direitos. Terceiro, engaje-se no árduo e humilde trabalho da reconciliação. Engaje-se no árduo e no humilde trabalho da reconciliação. Veja o que o texto bíblico nos diz, no verso de número 8. Ó mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrarem o meu amado, que dirão a ele? Digam-lhe que estou doente de amor. E daí, Sulamita, depois de pensar um pouco naquilo que ela fez, ela vai até as mulheres de Jerusalém, e ela então pede o quê? Pede para que as mulheres a ajudem. Ou seja, ela se engaja no trabalho de buscar a reconciliação. Perceba algumas realidades. Ó mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar. Todo o processo de reconciliação requer evidências visíveis e tangíveis de transformação. Todo o processo de reconciliação requer evidências visíveis e tangíveis de transformação. Uma outra coisa muito importante, em certas situações é crucial buscar orientação de conselheiros, mentores, pessoas mais experientes e sábias, homens e mulheres piedosos,
que possam direcionar-nos para o Evangelho. Perceba, Sulamita, ela tem evidências tangíveis da busca dela por reconciliação com seu amado. Evidências tangíveis, reais. No entanto, muitas vezes, nesse processo de reconciliação, nós não conseguimos fazê-lo o quê? Sozinho. Sozinhos. Nós precisamos do quê? De ajuda. Nós precisamos, muitas vezes, de ajuda. A pergunta é: aonde você busca conselhos? Aonde você alimenta o seu coração? Quem são os seus conselheiros? Porque isso aqui faz a total diferença. As pessoas que você ouve sobre os relacionamentos ou sobre o relacionamento que você tem vão ajudar a moldar as suas decisões, porque nós não somos uma ilha. Nós não somos. Nós somos influenciados pelas pessoas. Nós recebemos influência das pessoas. Se você ouve pessoas que não estão encharcadas pelo Evangelho, quando vier uma situação difícil sobre o seu relacionamento, talvez essa pessoa olhe para você e diga o seguinte: pô, larga a mão de ser boba, essa pessoa não vai mudar. Desiste desse relacionamento. Abre mão. Você precisa ser o quê? Ser feliz. Você precisa ser feliz. O fato é que eu e você precisamos de pessoas que sejam encharcadas pelo Evangelho para nos mentorear. Nós precisamos. Nós precisamos dessas pessoas para que essas pessoas nos ajudem na caminhada. Você precisa se engajar, você precisa ter evidências tangíveis e você precisa, então, buscar pessoas que ajudem você na sua caminhada. George Orwell diz o seguinte: muitas pessoas querem ter bons relacionamentos, desfrutar de um casamento feliz. Amor, no entanto, é um trabalho árduo. Se você deseja construir um casamento, eu não diria feliz, eu diria próspero. Eu diria próspero. Se você deseja construir relacionamentos prósperos, isso leva o quê? Trabalho. E trabalho árduo. Para isso, meus irmãos, você precisa ter pessoas ao seu lado que te ajudem na sua caminhada. Diante disso, quero convidar você a alguns movimentos para você orar e pensar. Não se una fisicamente a alguém, a menos que esteja disposto a se unir a essa pessoa também no âmbito emocional, pessoal, social, econômico e legal. Casamento, sexo, como nós dissemos pela manhã, é algo sério. Não é para meninos e meninas. É para homens e mulheres, pessoas maduras. Sendo assim, sexo, diferente do que a nossa cultura diz, que é casual, porque na Bíblia não existe sexo casual, porque sexo nas Sagradas Escrituras é aliança. Toda vez que você contrai aliança com alguém, pense nisso. Você está disposto
a ter um compromisso com essa pessoa, emocional, pessoal, social, econômico e legal? Ainda. O egoísmo, em sua essência, é a idolatria do eu. Quando somos dominados por esse tipo de idolatria, não conseguimos ouvir nem tratar justamente o nosso próximo. Por esse motivo, é imperativo nos despojarmos do ego e nos revestirmos de Cristo. O egoísmo é a idolatria do eu. A única forma de você se despir desse seu egoísmo, desse meu egoísmo, é eu ter o meu ego redimido, me revestindo de Cristo Jesus. Eu li o slide errado aí, não li? Está aqui. Agora, o slide que era para ser lido. Desencontros são desconfortáveis, mas são uma realidade na maturidade, são uma realidade na natureza caída dos relacionamentos. Antecipe-se às dificuldades que surgem de nossos equívocos e pratique a disciplina do arrependimento. Por fim, reconciliação é um processo demorado. Reconciliação não acontece da noite para o dia. Perceba, para que Cristo Jesus nos reconciliasse com o Pai, não foi da noite para o dia. Houve o quê? Um processo. Cristo Jesus precisou encarnar-se. Cristo Jesus precisou experimentar a nossa realidade. Houve todo um processo. Muitas vezes, esse processo de reconciliação é demorado e árduo. Necessário para cicatrizar as feridas. Porém, é intencional e requer um esforço. Que tal, diante de tudo isso que nós refletimos nessa noite, você fechar os seus olhos, pensar um pouco, orar, buscar a presença de Deus nesse momento e preparar o seu coração para a ceia do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas frontes. Oh, Pai, nós somos gratos, Deus, pela Tua palavra, que nos demonstra que não há relacionamento, não há relação que não possa ser consertada pelo Teu sangue. Porque assim que Tu fizeste para reconciliar-nos contigo, é o que o Senhor fez para nos atrair, e em Ti nós temos esperança e sabemos que o Senhor não somente restituiu esse relacionamento nosso contigo, mas também restitui a forma como nós nos relacionamos com nós mesmos, restitui a forma como nós nos relacionamos com o próximo. E por isso, Deus, nós somos gratos, porque o Senhor, pelo Seu sangue também, permite que casamentos sejam restituídos, que reconciliação aconteça e que vidas sejam trabalhadas através da Tua palavra, através do agir do Teu Santo Espírito. Por isso, Deus, nós somos gratos pelo que o Senhor faz na vida do Seu povo. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Ó nosso Deus, quão grande é o Teu amor por nós, quão grande é o Teu amor, quão humilhados ficamos diante de Ti, porque não foi pela nossa beleza, não foi pelo nosso merecimento, não partiu de nós, mas partiu de Ti.
esse movimento de reconciliação. E como somos gratos, como ficamos maravilhados diante desta demonstração de amor que é para a sua própria glória. E por isso nós, com gratidão, queremos receber aquilo que o Senhor faz por nós. Com gratidão, Deus, queremos te servir, com gratidão queremos te louvar, com gratidão queremos estar perto de ti, Deus, porque foi o Senhor quem nos trouxe para ti. Por isso te agradecemos pela obra na cruz, te agradecemos por quem tu és, Deus, e por nos chamar de filhos, de amigos, de servos. Somos gratos, Deus, por este momento. Somos alimentados por Cristo. Somos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Façamos uma oração e recebamos a bênção. Ó grandioso Deus, nós te agradecemos de novo, Pai, por este tempo que pudemos ouvir a Tua palavra, podemos ouvir a Tua voz, através de canções, através da Tua palavra pregada de forma expositiva. Somos gratos, Pai, pela comunhão que temos, porque nós não viemos como somente indivíduos, mas somos uma comunidade que deseja te louvar e deseja te conhecer, Pai. E nós também conseguimos perceber o Teu amor através dessa comunidade, Pai, como meio de graça. Por isso te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê graça para continuarmos firmes nessa semana, intercedendo uns pelos outros, reconhecendo que Tu és o nosso Deus, e nós respondemos a Ti. Te agradecemos. Recebamos a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso grandioso Pai, as ricas consolações, o agir, o poder do Espírito Santo esteja sobre todos vós e toda a igreja, até os confins da terra, toda a igreja, em nome de Jesus. Amém.